História do flúor. No século XIX, com a popularização da cana-de-açúcar no mundo ocidental, fez com que a cárie tomasse características de pandemia, e o Brasil teve um papel fundamental nisso. O flúor é um mineral encontrado no ar, solo e água, que nos dias de hoje é adicionado à água fornecida na maioria das grandes cidades do mundo, com o intuito de ajudar na prevenção de cáries. Ele é a melhor prevenção para a cárie, pois atua no processo de remineralização, favorecendo a produção de cálcio e potássio, fortalecendo o esmalte. Mackay foi o primeiro a relacionar o flúor à cárie dentária no início do século XX. Ele observou que em Colorado Springs, a maioria das crianças tinha um esmalte manchado e uma baixa prevalência de cárie. O mérito de Mackay foi, entretanto, perceber que as crianças de certas áreas não apresentavam dentes manchados, mas nelas a prevalência de cárie era tão alta quanto em outras regiões dos Estados Unidos. Mackay analisou as condições climáticas e os hábitos alimentares e, intrigado com as razões dessa diferença, percebeu que a água ingerida por ambos os grupos era a única diferença entre eles. Mackay descobriu que a razão para isso é que as águas de algumas regiões tinham altos níveis de flúor. Dehn foi o responsável por firmar, através de estudos científicos, a adequada concentração de flúor na água, 0,7 ppm, concentração na qual não causaria fluorose dentária. Assim, nomeada por Dehn as manchas no esmalte dentário pela ingestão de grandes concentrações de flúor e ainda uma quantidade capaz de reduzir a prevalência de cárie em aproximadamente 60%. Em 1937, as pesquisas epidemiológicas ganharam um precioso instrumento, que é o índice de CPO, que é utilizado para medir a severidade da doença e estimar toda a sua prevalência. Esse valor é obtido pela soma do número de dentes permanentes que são cariados, perdidos e obturados e pode variar entre 0 e 32. Em 1939, a American Dental Association recomendou oficialmente a fluoretação das águas, mas isso viria a acontecer somente 11 anos depois. Em 1950, já estava consolidado os resultados das primeiras experiências de fluoretação. A OMS, Ministério da Saúde e todas as entidades nacionais de odontologia recomendam a fluoretação das águas de abastecimento público e, de acordo com os conhecimentos disponíveis, permitem utilizá-lo com toda a segurança em saúde pública. Também nos anos 50, foi comprovado a eficácia e segurança sanitária da medida, depois que tais investigações foram ampla e profundamente monitoradas em seus aspectos médicos e de engenharia. Em outubro de 1952, foi realizada pela primeira vez a menção de adição de flúor à água de abastecimento público no Brasil, pelo Congresso Brasileiro de Higiene, realizado em Belo Horizonte. Baixo Guandu, no Espírito Santo, foi a primeira cidade brasileira a ter suas águas de abastecimento público fluoretadas, seguidas de outras. Em 1977, desde então, a fluoretação das águas é obrigatória no Brasil. Nos anos 80, houve uma grande expansão da fluoretação das águas no Brasil, decorrente de decisão governamental federal de apoiar financeiramente iniciativas nessa área. Em 1985 e 86, houve uma pesquisa sobre cárie nas escolas e depois de 11 anos foi identificada uma redução de 67,7% na idade índice de 12 anos. O mecanismo pelo qual o flúor confere mais resistência ao esmalte dentário ocorre na superfície dessa estrutura, no processo de remineralização. A presença contínua de pequenas quantidades de flúor no meio bucal é, portanto, indispensável para que o efeito preventivo se manifeste, com a formação de fluoreto de cálcio na etapa de remineralização. Em todo o mundo ocidental, foi crescente a incorporação do flúor aos demais dentifrícios, aceitando seu poder preventivo.
Em relação à prevalência da cárie dentária, tem sido observado uma tendência de declínio em nível mundial. A fluoretação das águas de abastecimento público foi o principal fator responsável pelo declínio da prevalência da cárie dentária na segunda metade do século XX. E essa ação apresenta um enorme potencial de universalização e contribui para o aumento de pessoas com acesso à água tratada. Essa é talvez a mais importante ação em saúde pública e, segundo Burt, 1974, essa é uma das mais fascinantes histórias da saúde pública. Pode-se considerar socialmente injusto não realizá-la ou interrompê-la.